Um disco voador, um drone assassino. Um é extraterrestre, o outro de fabricação humana. Ou não. Nós temos documentos da Força Aérea que mostram claramente diagramas do que parecem ser OVNIs. Para especialistas, os Estados Unidos tiveram ajuda na construção de seu arsenal aéreo. O governo diz que o projeto foi um fracasso completo. Outras fontes alegam que foi um sucesso. Hoje, vamos revelar a verdade por trás das novas aeronaves assassinas dos Estados Unidos e revelar a tecnologia de outro mundo que o exército americano está usando para dominar o planeta. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 2001. Os Estados Unidos iniciam uma campanha de ataques de drones não tripulados a fortificações inimigas como parte da guerra ao terror. O Predator RQ-1 é o principal drone de ataque americano. É uma aeronave estranha, de aparência quase extraterrestre, diferente de tudo no arsenal da Força Aérea. Então, em 2010, o presidente Barack Obama assina a Ordem Executiva 13.526, criando o novo Centro Nacional de Desclassificação em College Park, Maryland. Sua missão é esquadrinhar cerca de 400 milhões de páginas de documentos secretos do governo para determinar quais podem ser divulgados ao público. Mas um relatório obscuro acaba revelando uma conspiração do governo de 60 anos, que pode mudar para sempre como os Estados Unidos encaram suas forças armadas e seu governo. Arquivo confidencial. Projeto 1794. Setembro de 2012. O NDC começa a avaliar um carregamento de mais de 100 caixas da Força Aérea Americana. Entre os milhares de arquivos, a equipe encontra um documento obscuro da Divisão de Sistemas Aeronáuticos datado de 1956, intitulado Projeto 1794. Relatório resumido final de desenvolvimento. Ao abri-lo, eles ficam pasmos ao encontrar mais de 140 páginas de esquemas detalhados e relatórios de testes para um disco voador americano. O projeto em forma de disco é diferente de tudo o que temos hoje, e suas estimativas de desempenho são impressionantes. O projeto 1794 foi concluído e construído. Eles diziam que alcançava Mach 3 ou 4, ou seja, de 3.800 a 4.200 km por hora em órbita terrestre baixa. É o que podemos chamar de uma espaçonave muito rápida. Se os militares colocassem as mãos nela, pense no que isso significaria. O projeto 1794 representava um salto gigantesco no campo da engenharia aeroespacial. Mas onde está o protótipo? Um exame cuidadoso do relatório de 1956 revela que o exército americano fez o impensável, algo que a cobertura da mídia em 2012 ignorou. Ele entregou o projeto ultra-secreto 1794 a uma empresa estrangeira. Arquivo confidencial. O Avrocar. No início de 1950, a Avro, Canadá, vem ganhando prestígio como fabricante de uma linha sofisticada de caças. Uma delegação americana de especialistas em defesa vai à fábrica em 1953 para conhecer o mais recente caça da Avro, com o projetista-chefe da empresa, Jack Frost. Durante a visita, Frost interrompe o programa para mostrar ao grupo seu novo projeto favorito. Ele revela planos para um disco voador incrivelmente parecido com o Silverbug americano. É uma aeronave que ficará conhecida como o Avrocar. Os americanos ficam tão impressionados com o trabalho de Frost que pagam $750 mil à Avro Canadá para o seu desenvolvimento como um projeto oficial de pesquisa para a defesa dos Estados Unidos. O objetivo deles é fazer do Avrocar um jipe voador totalmente armado. Ao longo de 6 anos, Frost e sua equipe trabalham incansavelmente no aperfeiçoamento do Avrocar.
Mas apesar de todo o esforço, o disco voador nunca chega a decolar. O sistema de propulsão não funciona. Em 1961, a defesa americana cancela o projeto 1794. O Avrocar jamais voará. Ou é o que parece. Os americanos levam os 2 protótipos aparentemente inúteis de volta aos Estados Unidos. O que o exército americano queria com uma aeronave incapaz de voar? Eles sabiam alguma coisa sobre discos voadores que os canadenses não sabiam? A seguir, nós revelamos a origem extraterrestre do projeto 1794 e a conspiração de 60 anos para acobertá-la. Em 2012, o governo americano divulgou um relatório de 1956 da Força Aérea, detalhando planos para a construção de um disco voador no Canadá. O governo declarou o projeto como um completo fiasco. Mas por que todo o esforço para trazer os protótipos de volta? Em 2007, um documento misterioso foi publicado no site serpo.org. Ele seria a transcrição de uma reunião secreta do mais alto escalão do governo americano, revelando as origens secretas do projeto 1794 e oferecendo pistas intrigantes sobre seu destino final. Arquivo confidencial. Entidade Biológica Extraterrestre 1. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. 20 de janeiro de 1981. Ronald Reagan assume como o 40º presidente dos Estados Unidos. Sua postura anticomunista radical aumenta o temor de um novo conflito global com a União Soviética. De acordo com a informação publicada pelo site, menos de 2 meses depois, o diretor da CIA, William Casey, convoca uma reunião especial de 3 dias com o novo presidente em Camp David. A reunião é classificada como acima de altamente confidencial. Os únicos outros participantes são um punhado de assessores de Reagan e um funcionário da CIA, identificado pela transcrição como o zelador. Ele inicia uma apresentação que informará a Reagan o segredo mais obscuro dos Estados Unidos. Ocorreram, na verdade, 2 quedas de OVNIs nos arredores de Roswell, o de 1947 e um outro descoberto em 1949, que não foi relatado pela imprensa. Junto com os destroços, 13 corpos de extraterrestres foram resgatados ao todo. E o acidente original de 1947 rendeu algo ainda mais extraordinário. Um dos tripulantes extraterrestres foi encontrado ainda vivo. O sobrevivente foi batizado de Entidade Biológica Extraterrestre 1, ou EBE-1. Mas em vez de anunciar um momento histórico ao mundo, o governo americano criou uma das maiores conspirações da história. Logo depois de afirmarem que tinham capturado um disco voador, os militares negaram a própria versão e disseram que era apenas um balão meteorológico. Supostamente, Reagan ficou sabendo que o EBE-1 recebeu atendimento médico e foi transportado ao Laboratório Nacional de Los Alamos, o berço da bomba atômica, e, na época, o lugar mais seguro do planeta. Lá, tentativas de comunicação revelaram que o extraterrestre era o mecânico da nave, com um conhecimento extenso da tecnologia avançada de sua raça. Em um trecho da transcrição, o zelador teria dito a Reagan: "O EBE nos deu informações sobre todos os itens encontrados nos 2 acidentes. O EBE nos mostrou como alguns deles funcionavam." De acordo com muitos especialistas, o incidente de Roswell em 1947 marca o início do projeto 1794. O EBE-1 começou a mostrar aos cientistas americanos como integrar a tecnologia extraterrestre recuperada às aeronaves militares existentes. E para muitos no alto escalão, a ajuda veio em boa hora. Não esqueça que era o auge da Guerra Fria, a tensão era enorme, armas nucleares dos 2 lados, e a Rússia era uma grande ameaça. Os Estados Unidos estavam em busca de qualquer vantagem. Uma injeção de tecnologia extraterrestre desequilibraria a balança do poder a favor dos Estados Unidos. Se eles tivessem a tecnologia que achamos que tinham, seria como uma criança enfrentando um lutador de vale-tudo. Seria ridículo. Essa busca por qualquer vantagem também incluía a Avro Canadá.
Mas como o Avrocar se encaixava no plano extraterrestre americano? Quando os Estados Unidos cancelaram o projeto 1794 em 1961, os 2 protótipos foram trazidos de volta aos Estados Unidos. Aeronaves antes declaradas inúteis. Mas elas eram inúteis? Ou os Estados Unidos usaram o Canadá para desenvolver a fuselagem para um sistema de propulsão sendo desenvolvido em segredo com o EBE-1? E o que houve com o projeto? Reagan desconfiava dos soviéticos, mas após a suposta reunião com Casey, eles não eram mais o único alvo de suas suspeitas. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Os gastos militares dispararam durante a administração Reagan. Hoje, eles superam os das 10 maiores nações somados. Mas no que esta quantia gigantesca está sendo gasta? E quem é o inimigo? A seguir, os Estados Unidos revelam uma nova e mortal aeronave, diferente de tudo que já se viu. Seria o descendente moderno do projeto 1794? Arquivos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 e há boatos de que tiveram ajuda extraterrestre. O governo diz que o projeto foi cancelado, mas muitos especialistas acreditam que ele continuou em segredo. Arquivo confidencial. O drone X-47B. 14 de junho de 2012, Washington, capital. Os moradores ficam chocados ao ver um OVNI no meio da cidade. Mas ele não está nos céus, e sim na caçamba de um caminhão. Os motoristas viram aquela coisa sendo levada por um caminhão. Meu Deus, estão rebocando um OVNI. As autoridades são inundadas por ligações, mas logo fica claro que o OVNI não é o que parece. Bom, na verdade não era um OVNI, era basicamente um UAV, um drone. Mas o engraçado é que as pessoas não reconheceram como um drone porque ele era muito estranho. Muitos civis que viram essa tecnologia militar sendo transportada pelas ruas, ou mesmo sendo testada, relataram ter visto uma espécie de OVNI. A Marinha Americana confirma que a aeronave é o novo drone não tripulado X-47B. E ele é diferente de todos os seus antecessores. Ele exige apenas uma pista curta para decolar e aterrissar. Ele voa um pouco abaixo da velocidade do som e tem 3 vezes a autonomia de um Predator. Em muitos sentidos, o X-47B é muito semelhante ao projeto 1794. E por que o 1794 era tão atraente para o exército americano? Porque ele podia decolar e aterrissar quase sem uma pista. Podia atingir velocidades mais altas do que qualquer outra aeronave e podia acessar lugares muito mais estreitos do que a maioria das aeronaves convencionais. Seria o X-47B o resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento secreto de OVNIs, começando com o projeto 1794? Poderia o novo drone assassino ser o produto de tecnologia extraterrestre? Analisando a tecnologia de coisas como o OVNI de Washington, essas ideias não surgem do nada. Existe uma outra corrente de pensamento que diz que essa tecnologia não surgiu necessariamente do cérebro humano, e sim que nós a recebemos de uma civilização extraterrestre, que foi uma civilização altamente avançada que nos deu essa tecnologia. O burburinho em torno do incidente de Washington desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mas por que as testemunhas oculares aceitaram tão rapidamente a versão do governo americano sem quase nenhuma investigação? A resposta está bem à nossa frente. Arquivo confidencial. A conspiração de Hollywood. 1953. Ao mesmo tempo em que o Departamento de Defesa americano entrega o projeto 1794 a Avro, a CIA cuida de seus próprios assuntos extraterrestres. Ela convoca o painel Robertson, um comitê com os maiores cientistas da nação para revisar relatórios militares de encontros com OVNIs e determinar se os extraterrestres representam uma ameaça à segurança nacional. Bom, isso nos remete à percepção popular de que o nosso governo vem lidando de alguma forma com OVNIs.
E, obviamente, aponta para a história de OVNIs mais famosa de todas, o incidente de Roswell em 1947. Nos anos seguintes a Roswell, o temor público chega ao auge. O painel Robertson recomenda que o governo tome medidas imediatas para remover a aura de mistério que os objetos voadores não identificados infelizmente adquiriram. É uma estratégia bizarra, considerando que o governo está ao mesmo tempo lidando diretamente com extraterrestres cujas verdadeiras intenções ainda não foram reveladas. Mas o meio recomendado pelo painel para alcançar este fim é ainda mais estranho. Eles aconselham que o público americano seja educado a respeito de OVNIs através da mídia de massa, como a TV e o cinema. O governo decide tornar os OVNIs algo corriqueiro, expondo-os ao público o máximo possível. As telas do cinema e da TV de todo o país são invadidas por OVNIs e ameaças extraterrestres que são quase invariavelmente derrotadas por heróis humanos. É uma fórmula que existe até hoje. Nós sofremos uma lavagem cerebral após 60 anos de exposição a OVNIs, a ponto de hoje aceitá-los como parte do nosso dia a dia? A revelação final do Projeto 1794 e o que ele pode significar para o futuro dos Estados Unidos e o resto da humanidade. Documentos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50. De acordo com a CIA, isso foi feito com a ajuda de um sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell em 1947. Alguns especialistas acreditam que a mesma tecnologia reapareceu na forma do drone de ataque X-47B. Eles desenvolveram tecnologias que refletem exatamente o que muitas testemunhas de OVNIs descrevem. Então nós devemos questionar se existe alguma relação. Nós estamos tentando imitar essa tecnologia para combater uma ameaça extraterrestre atual ou uma futura ameaça extraterrestre, caso não exista uma agora. O governo americano divulgou o arquivo do projeto 1794 em 2012, o mesmo ano em que revelou o X-47B. Isso por não temer mais nenhuma ameaça, humana ou não. E o que isso significa para a população americana? Em maio de 2013, o Procurador-Geral dos Estados Unidos confirmou que o governo já usou drones em território estrangeiro para matar cidadãos americanos suspeitos de terrorismo. E não descarta visar moradores dos Estados Unidos no futuro. Por quase 60 anos, o povo americano parece ter sido distraído por uma dieta constante de OVNIs, enquanto o governo americano construía seu próprio exemplar. Agora, a nação está à sua mercê. O que o governo decidirá fazer com seu poder continua um mistério. Arquivos confidenciais.